Então, como é que a gente pode visualizar, né, o total custo do item? Sempre que a gente estiver posicionado, tá, vai ter uns prints mais para frente ali que vai ficar mais fácil de visualizar, tá? Mas sempre que a gente estiver em cima de posicionado em um movimento ou um item da nota fiscal, tá, a gente pode utilizar o comando do zoom ali, que é o F5, tá, no campo total custo. E ali a gente consegue ver, a gente vai ter uma lista de diversos impostos, impostos e incidências, que eles vão estar adicionando ou subtraindo nesse total custo. Tá? Isso varia conforme a regra de preço, tá? Que a gente vai ver também mais para frente. E daí, esses valores, somando e subtraindo, eles formam o total custo, né, do movimento. Essas parametrizações ali, no caso das regras de preço, elas ficam nesse caminho ali, tá? Que seria os suprimentos, questão de materiais, parâmetros e regra de preço. Tá? A gente vai visualizar também mais para frente. Tá? Então, aqui tem um exemplo, tá? Aqui a gente está numa nota, tá? E a gente está nos itens dela, tá? No caso, tem só esse item ali. E a gente consegue ver ele que, posicionado em cima desse item, tá? Tem um campo ali, que é o custo do item, tá? Nesse caso aqui, dessa forma que está, ele está 1581,20, tá? Se a gente se posicionar em cima dele e usar o comando ali que eu comentei antes, que é o F5, né? Usar o zoom em cima dele, vai abrir essa telinha na direita, que é a conferência do custo, tá? Ali, então, lá em cima a gente tem o preço total do item, né? Que é o preço do item em si. E ali para baixo a gente tem ele, então, o valor de desconto, o valor de CMS, e a gente consegue ver ele que, por exemplo, o valor de desconto, ele tem o valor dele e um menos do lado, né? Então ele estaria subtraindo nesse valor total do preço do item. Só que como ele é zerável, ele tá zero ali, ele não vai mudar nada, tá? A gente teria uma sequência depois de valores que não afetam, né? Então, independente do valor que tivesse, eles não iam estar influenciando ali no custo do item, tá? E um pouquinho mais para baixo, a gente tem lá o custo de nota de referência e o custo de despesas adicionais, né? Eles estariam somando ali, né? A gente vê o símbolo ali do lado do valor. Então, eles estariam agregando um total ali desse preço desse item. Só como também está zerado, não vai estar influenciando em nada. Essa aqui é a regra de preço, tá? Que estava sendo utilizada nesse aqui, tá? Nesse movimento aqui. Então, a gente tem ali, aqui a gente consegue ver que tem várias, as regras ali ela mostra, né? Então tem todos aqueles valores lá que poderiam ter ou não no movimento, né? Ou no item da nota, e a gente vê que todos eles ali estão como não afeta, né? Então, realmente, eles não vão mudar nada no valor, independente do valor que eles sejam, tá? O custo do item mesmo vai ser só realmente o custo do item, tá? Agora a gente vai fazer um teste que seria alterando, né, essa regra. Então a gente tinha o IPI, né? Ele estava como não afeta e agora a gente mudou ele para adicionar, tá? Então para adicionar ele vai somar no preço total do item, tá? Agora dando o F5 naquele mesmo item ali, naquele mesmo item da nota, com o valor do IPI somando, tá? A gente vê ali que então tem o valor de 154,17. E no final dele, lá embaixo, a gente consegue ver que ele somou e ficou no total ali de 1.715,37. Tá? Um detalhe só que a gente consegue ver é que essa tela da direita, a conferência do custo, é a tela que abre quando a gente aperta o F5 no campo custo do item. Tá? A gente consegue ver que no campo do custo do item, tá? O valor ele continua 1.581,20. Tá? Ele só alterou na telinha que a gente dá o F5. Tá? Isso acontece porque a gente precisa primeiro, tá? Para ele alterar no custo do item, a gente precisa reprocessar o estoque, tá? Aí a gente vai na rotina de reprocessar estoque, a gente vai colocar ali, né, o código do material, ou deixar em branco, no caso, para pegar todos, tá? E o único detalhe só que a gente tem que se atentar é que tem um checkbox ali, que é reprocessar preço total custo do movimento, tá? Marcando esse checkbox e rodando para o material, né, fazendo um filtro ali onde o material ele esteja dentro do filtro, tá? Ele vai alterar, então, o preço total desses movimentos, né, que estão dentro desse filtro, tá? Aí depois a gente consegue ver aqui que, depois de rodar o reprocesso, a gente vê que o custo do item alterou, tá? E uma coisa só, tá? Um outro detalhe é que o porquê dele calcular somente nessa tela, né, no caso, sem reprocessar estoque, por que ele calcula correto somente na conferência do custo, né, nessa telinha, tá? É porque sempre que a gente dá o F5, ele faz um cálculo ali na hora, tá? Então, por exemplo, quando a gente fez lá o cálculo antes de reprocessar o estoque, por mais que ali no item da nota
ele não tivesse agregando, né, o valor do IPI. Como na regra de preço está definido que sim, tá? Ele já calcula ali na hora. É como se ele reprocessasse, digamos assim, entre aspas, reprocessasse o estoque só para essa telinha aqui do conferência do custo. Daí ele mostra, então, o custo, o valor total correto, né? Até a gente reprocessar.